Meus queridos, tudo bom? Então não esqueci da enquete que eu fiz no Instagram, né? Qual tema vocês queriam que eu fizesse um vídeo aqui pro YouTube? E entre dermatite atópica e músculo contagioso ganhou aí com muita porcentagem a mais dermatite atópica, que é uma doença super comum no consultório de qualquer dermatologista. Então hoje vamos falar sobre essa dermatose, tá bom? Que é mais comum em crianças aí e super comum aqui no Brasil, como nos outros países também. Uma doença complexa, então vou tentar ser bem sucinto, ser bem resumido e falar de maneira simples, tá bom? Se liguem no vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e divulguem para os amigos de vocês também, tá bom? Mandem sugestões de vídeos, deem um curtir aí, deem sugestões, façam críticas, tá bom? Sempre são bem-vindas, tá bom? Então solta a vinheta e vamos falar um pouco sobre DA. O que é a dermatite atópica, meu Deus? O que é isso aí? Então é uma dermatose inflamatória, tá? Então é uma doença inflamatória da pele, né? Que vai dar muita coceira, então muito prurido, tá? Ressecamento intenso da pele, que nós chamamos de xerose com X, tá? Pode dar vesícula, pode dar exudação em quadros mais graves. E a doença gosta muito das áreas flexurais. O que é isso? Então aqui, as dobras do nosso braço, atrás do joelho, gosta aqui da camada do olho, aqui dá até uma dupla prega de Denny Morgan em alguns casos, que a gente chama quando aqui a pálpebra superior ela fica com uma preguinha a mais, né? A área do pescoço também gosta de acometer, mas as áreas mais típicas realmente são as áreas flexurais, então, dos braços e das pernas, dos membros inferiores, tá bom? Essa aqui tem uma enorme predileção pela faixa etária infantil, né, sendo 45% até os 6 meses, 60% até o primeiro ano e 85% antes dos 5 anos. Então, é uma doença típica de criança, né? Pode dar em adulto, sim, mas geralmente quando dá em adulto não é que iniciou no adulto. Até pode, mas é muito raro. Então, é aquele adulto que ele teve na infância, vamos dizer que deu uma cessada, uma estabilizada na adolescência, adulto jovem e depois voltou a DA. Mas também não é o comum da doença, seria uma coisa bem mais rara aí, tá bom? Mais preocupa assim na DA, né? A dermatite atópica não é uma doença só da criança, eu falo que ela comete a família toda, porque a criança, muitas vezes muito novinha mesmo, né? Ou até uma criança maior, o que acontece? Ela tem muita coceira, ela tem muito prurido mesmo, a pele é seca demais, vocês não têm noção, os casos que chega aqui ou em qualquer outro consultório são casos graves, né? Não é uma doencinha, né? Então, imagina você ficar se coçando o tempo todo, é insuportável até para nós adultos. Imagina para criança que muitas vezes não consegue se expressar e falar o que ela está sentindo. Então, é uma doença que pega toda a família, tem todo um contexto social. Na minha opinião, também tem um conjunto aí emocional, psicológico, então tudo isso influencia na criança, né? Então é uma doença que não é só daquele filho ou daquela filha, enfim, mas que mexe com todo mundo, né? Principalmente quando o prurido ele piora à noite, daí ninguém da casa dorme, então desestabiliza realmente todo mundo. Então é uma doença que merece toda a atenção, não merece o menosprezo, mas sim dá muita atenção a essa família, chamar todo mundo para consulta para ver a melhor conduta, já que mexe com todo mundo, né? Imagina dormindo mal, vamos supor, a criança acordando várias vezes por não conseguir dormir, fica irritada, fica chorando o dia todo, como é que os pais vão trabalhar no outro dia, né? Como é que a criança vai para a escola no outro dia? É muito complicado. Então, é uma doença que mexe literalmente assim com tudo, com a estrutura familiar, tá bom? Vou falar como é que começa a dermatite atópica. Então, é bem polêmico esse tema, né? Primeira coisa, é uma doença multifatorial, ou seja, tudo que vai mexer na minha barreira cutânea, tudo que vai alterar meu extrato córneo, que é a primeira camada da epiderme, ó. Então, a gente tem a epiderme aqui, tá? A derme, que é essa de outra cor, e aqui a hipoderme. Tá? O extrato córneo é a primeira camada da epiderme, é ela mais acometida na dermatite atópica, tá bom? Ela que tem a função de barreira, a função de reter aí a água para não ressecar a pele. E na dermatite atópica eu tenho justamente uma alteração na filagrina, né? Que deixa nossas células íntegras da pele aí da camada córnea assim. Quando tem um rompimento dessa barreira, fica mais ou menos assim e a água não fica retida. Então é uma pele que fica desidratada constantemente. Tanto que no tratamento mais importante é a hidratação, mas isso eu vou falar depois, tá? Só me antecipei um pouquinho. Então vamos falar como é que começa a mesma doença, os fatores principais
comprovados, porque especulação tem um monte de coisa, então é polêmico o tema pra caramba, se a comida influencia ou não, se tem a ver com alergia alimentar ou não, então é bem polêmico, cada um fala uma coisa, então eu vou citar só o que tem de certeza, tá bom? Vamos lá então. Fatores comprovados nos artigos científicos e pela galera que estuda dermatite atópica o tempo todo, tá? Então, é a poeira doméstica, ácaro, produtos irritantes que vão ressecar minha pele, já que tudo começa a disfunção da DA começa realmente nessa perda da barreira cutânea, tá? Alérgenos, ácaros, poeira doméstica, acho que eu já falei, sazonalidade, então a doença costuma piorar no inverno, mas por que, Alan? Por causa que no inverno a gente toma banho mais demorado, mais quente e a pele fica mais seca, então também piora. Alergia alimentar, daí alguns falam que sim, outros que não, tá? Mas tá constado como um dos fatores de agravo da DA, tá bom? Esses são os principais, acho que devo ter esquecido algum que outro, mas os principais são esses aí mesmo, tá bom? Etiopatogênese da dermatite atópica, a gente vai ter como os principais fatores causadores da doença, né, já que é uma doença multifatorial, a alteração da barreira cutânea, né, devido a alterações ou mutações na filagrina, então ela não consegue, essa barreira cutânea não consegue reter mais a água, então a pele fica em constante desidratação, fica xerótica, fica seca, tá? As interações né, do nosso organismo com o meio ambiente, então os fatores que eu comentei há pouco, né, os irritantes, a questão da alergia alimentar, né, isso também. Suscetibilidade genética também é muito importante, né, se eu não sou suscetível, né, eu não vou ter. E também a resposta imunológica do indivíduo, como é que o organismo dele vai se portar, o organismo desse paciente vai se portar quando entrar em contato com esse monte de coisa, né? Isso é o que se sabe até hoje, porque a doença é muito complexa, tá? Então esses são os 4 principais, mas tem um monte de coisa envolvida, tá bom, gente? Lembrando que na dermatite atópica a gente tem uma desregulação do nosso sistema imune, tanto do inato, tá? Quanto do adaptativo, ok? Além de um defeito na diferenciação dos queratinócitos que estão ali na camada córnea, tá? Como uma exacerbação da resposta TH2, certo? Não vou me deter mais nessa parte porque ela é bem difícil mesmo, tá? Então só para dar uma noçãozinha aí. As manifestações em relação à clínica da dermatite atópica é uma doença que tudo pode acontecer, né? Ela é dividida em leve, moderada e grave, né? Conforme as suas manifestações clínicas, né? E os locais de acometimento principais já comentei, então áreas de dobras dos membros superiores e inferiores, né? Que é aqui no caso. E atrás dos joelhos, né, acometimento de pálpebra, mas pode pegar o corpo todo, né, não tem restrição, tá bom? Daí vai sendo uma DA mais severa, tá? Dá muito prurido, dá um ressecamento de toda a pele, que é a xerose, então coça pra caramba, muitas vezes a coceira é pior à noite, então a criança não dorme, então é uma doença que conforme mais sintomas, aí mais uma clínica mais exuberante, vai aumentando o score aí da dermatite atópica, podendo ser grave, tá bom? Então leve, moderado ou grave, e isso também vai mudar o nosso tratamento medicamentoso. Tem um monte de coisa que a gente pode usar, né? Mas o principal, que eu comento aqui, falo muito, né? Se eu tenho uma doença que começa, é multifatorial, ok? Mas começa numa alteração da filagrina, né? Que mantém a minha camada córnea íntegra, fazendo com que eu não perca água. Na DA isso está alterado, então a filagrina acaba não estando normal e vai perdendo a água, não está assim a pele, né? Ela está perdendo água, ela fica desidratada o tempo todo, então ela fica xerótica o tempo todo. Então o mais importante do tratamento todo da dermatite atópica, quando a gente faz a receita, não são as medicações. Claro que é importante, né, para ajudar na coceira, os antihistamínicos, aí as coisas tópicas que vai passar, mas o mais importante, o primordial, é hidratar muito bem a pele. Então um bom hidratante dermatológico e mudança de hábito em casa. Banho rápido, banho morno, não usar bucha, não usar esponja e usar sabonetes adequados aí, hidratantes para uma pele sensível, sensibilizada com dermatite atópica. Isso é 50% ou mais do tratamento, tá bom? Depois vão entrar as outras medicações. A gente pode entrar com imunomodulador tópico, um corticoide tópico de alta ou baixa potência, outras coisas aí. Entra com os produtos para coceira orais, como os antihistamínicos, corticoides podem ser usados. Eu gosto por pouco tempo, eu já tiro, não gosto por muito tempo, no máximo na crise eu já removo, ou nem entro na crise porque eu não sou muito fã, e até porque tem coisas mais modernas também. Tá? Mas então o principal, lembrar da hidratação e mudanças no banho.
Dentro dos tratamentos orais, além dos corticoides, né, a gente pode usar também os imunossupressores, como ciclosporina, metotrexato, azatioprina, né, eu particularmente tenho uma queda aí pelo MTX, sempre tento ele antes dos imunobiológicos, né. Geralmente eu tenho uma resposta boa, quando eu não tenho, eu já pulo, né, tem uma falha terapêutica, daí a gente já vai para a grande mudança que teve aí na dermatite atópica, que foi com o advento aí dos imunobiológicos, né? O que eu costumo usar é o do Pixent, né? Que é o Dupilumab. Imunobiológicos a gente usa muito para psoríase, né? E daí veio esse imunobiológico que a gente usa para dermatite atópica, então, que é o Dupilumab. Ele não é a primeira opção, né, para dermatite atópica. A gente vai tentar, então, os tratamentos tradicionais, os tratamentos clássicos, e se nada deu certo, então, a gente vive todas as falhas terapêuticas, que eu tenho aqui alguns pacientes que a gente tentou de tudo e não respondeu, né, não melhorou, pelo contrário, às vezes até piorou. Então, é uma alternativa super mega segura, que é os imunobiológicos, assim como eu amo para psoríase e eu adoro também para DA, tá bom? Então, lembrando que não é de primeira, é quando tudo deu errado. Daí a gente vai pensar aí, se o paciente não tem contraindicação, no Dupilumab. Né, na grande maioria dos casos, graças a Deus, a doença tem um prognóstico bom, sim, né? Ela é marcada assim por períodos que a pessoa está muito bem, de dar uma recaída, daí fica bem, recai, mas no geral, lá com 18, 20, a maioria cura, tá, a doença. Quem não curar nessa época, acaba que vai levar a doença aí por um período que a gente não sabe até quando vai ser, mas vai se estender para a idade adulta, tá bom? Então é mais isso que eu queria falar sobre a DA, saber que falar, né, que tem novidades aí no tratamento, como os biológicos, que não tínhamos, agora tem até um tópico, né, que é o crisaborole, também bacana, mas esse não temos ainda no Brasil. E é isso, gente, tá bom? Se inscrevam no canal, tá bom? Ativem as notificações, compartilhem o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas informações sobre a DA, sendo super resumido, lógico, né? Passando informação para vocês. Estou atendendo no Tatuapé, fica meu consultório. Para agendar as consultas é pelo 42004413. Estou bem grudado na estação de metrô Tatuapé, ao lado do Shopping Boulevard, tá bom? Então deem aí um joinha, digam aí o que vocês acharam desse vídeo e mandem sugestões, tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.